Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Marcos Melo e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre lesão medular, mais especificamente sobre as estatísticas da lesão medular. Uma coisa muito preocupante que a cada ano só vem aumentando essa estatística, então a cada ano mais pessoas têm uma lesão na medula. Se você achou esse assunto interessante, clica aí no like e vem comigo. Se você achou esse assunto interessante, se inscreva no canal e ative as notificações e vem comigo. A lesão medular foi uma das maiores causas da deficiência aí no final desse século XX, nesse começo desse século XXI, aumentaram bastante os casos de lesão medular. Talvez seja porque mais pessoas estão dirigindo e estão acontecendo aí mais crimes, ou senão as pessoas realmente estão se expondo mais aos riscos, aos perigos. Mas você tem ideia da quantidade de pessoas que sofrem lesão medular a cada ano? Você sabe se a maioria é homem, se a maioria é mulher? Qual é o tipo de acidente que causa mais lesão medular? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Se bem que eu não posso dizer bem que isso é uma dúvida não, mesmo porque várias pessoas de sexos diferentes, de tipos de acidentes diferentes, sempre me perguntam se eu sei qual é essa estatística. Então vamos embora para essas estatísticas logo e parar de enrolar, né? Eu trouxe aqui, ó, o meu bloquinho, hoje não é celular não, hoje é o bloquinho que eu fiz as anotações para ficar mais fácil, que é muito número e eu não sou muito bom com números. Então, bora começar aí. Mas antes de começar, eu preciso falar que o artigo científico que eu tirei esses dados, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Para quem quiser ir lá dar uma conferida ou não acreditar no que eu estou falando, é só ir lá e conferir, tá? Então, vamos começar. Ó, 64% dos casos que tem aí uma lesão medular está compreendido entre 20 e 40 anos. É claro que tem abaixo de 20, tem acima de 40, então dá para você perceber que grande parte das pessoas que sofrem uma lesão medular realmente são jovens. De 20 a 40 anos ainda são consideradas pessoas bastante jovens. Agora, esse próximo dado aqui chama bastante atenção. 86% dos casos de lesão medular são indivíduos do sexo masculino. Então, por isso que a gente vê a grande maioria das pessoas cadeirantes aí são homens. Realmente a população de mulheres cadeirantes ou mulheres com algum trauma aí da medula, porque nem todo mundo que tem um trauma na medula vai ser cadeirante, né? Então vão ter pessoas com lesão medulares aí que vão andar, né? Então 86% dos casos são homens e os outros 24% são mulheres. E se você não sabe o porquê a grande maioria é homem, eu vou te explicar agora. O homem geralmente se arrisca mais, seja no trânsito, seja em brigas, seja em esportes. Por isso que, infelizmente, como o homem se arrisca mais, o homem ele é mais acometido aí pela lesão na medula. Agora, desses traumas da medula, 64% dos casos são no segmento tóraco-lombar. Então, 64% dos casos é do pescoço para baixo, que é a sua grande maioria. Somente 36% dos casos, então 36% restante, são traumas cervicais. Mesmo assim, ainda é uma porcentagem muito grande de trauma cervical, que caracteriza que 36% são de indivíduos que necessitam de maiores cuidados, porque geralmente quem sofre trauma cervical fica mais acometido, então sua deficiência é um pouco mais severa do que quem tem um trauma tóraco-lombar. Agora, mais um dado interessante. Desses 24% dos traumas que ocorrem em mulheres, 50% deles são provenientes de acidentes automobilísticos. Então podemos dizer que a grande maioria das mulheres que sofrerem uma lesão medular foi por causa do acidente automobilístico. É um número alarmante, porque 50% de mulheres é muita coisa. O homem é mais diluído aí. A mulher realmente a grande maioria é um acidente e eu não sabia disso e fiquei assustado. Agora vamos para a estatística das principais causas da lesão medular. Então, 40% das pessoas que sofreram uma lesão medular foram provenientes
de quedas de mesma altura. O que é isso? Quer dizer que a pessoa escorregou e caiu e teve uma lesão medular por causa de queda. Então eu posso falar que por causa de uma coisa relativamente boba, entre aspas, ocorre uma lesão medular. E muita gente preocupada aí com outras coisas perigosas. Para você ver que a grande maioria dos casos é por causa de uma coisa relativamente simples. Agora, os acidentes automobilísticos, de forma geral, são somente 25% dos casos de lesão medular. Eu achei que realmente o acidente automobilístico ia ser em primeiro lugar e quebrei a cara que não foi. Eu acreditava quase que piamente que seriam esses acidentes automobilísticos a grande causa aí de lesão medular e não é. Agora, quedas de laje correspondem a 23% das lesões medulares. Também é um número grande para uma coisa relativamente boba. Nesse caso, a grande maioria são homens, geralmente associadas aí, acreditem ou não, a soltar pipa ou papagaio, depende da região, cada um tem um nome diferente. Mas quem diria que soltar pipas em laje ocorreria aí, 23% dos casos. Outro número que eu achei que fosse bem maior seria os relacionados à arma de fogo, principalmente por causa dessa violência urbana que a gente vive hoje. Mas são somente 7% dos casos. Então, não é tanto assim não. Eu achei que seria a primeira ou a segunda causa e realmente não é. Dá para perceber que está lá para baixo. O outro tipo de acidente que é responsável pela grande parte das tetraplegias, que é o mergulho em água rasa, é somente 3% dos casos. Então, tem tetra aí pra caramba por causa de mergulho em água rasa e são somente 3% dos casos. Eu achei também, é outro que eu achei que fosse maior, porque eu conheço tetra pra caramba. Eu não sei se é por causa do meio que eu convivo, que a grande maioria é tetra, mas eu conheço muito tetra. E em sua grande maioria tiveram sua lesão por causa de mergulho em água rasa. Agora, agressão, brigas, esse tipo de coisa, são somente 2%. Então, briga é pouquinho, mas mesmo assim ainda é uma quantidade considerável. Agora, os últimos dados dessa estatística é bastante interessante, porque choque elétrico, tumores, bactérias e vírus, doenças degenerativas é uma causa muito pequena das lesões medulares. Elas praticamente nem entram nessa estatística. Se você somar todas essas últimas causas que eu falei, dão menos de 1%. Então dá para ver que é uma porcentagem aí irrisória dessa grande população que foi acometida por uma lesão medular. Se você sofreu uma lesão medular, deixa aí embaixo nos comentários falando qual foi a causa da sua lesão medular. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha que fortalece e ajuda pra caramba. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem uma lesão medular. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.